Boa noite, gente. Boa noite, vencedores, vencedoras. Muito boa noite para todo mundo. Graças a Deus, mais uma live aqui na noite de terça-feira, aqui no Se Vender e Vencer, que é um perfil onde a gente valoriza o estudo, o aprendizado, o conhecimento, fortalecer o empreendedorismo. E hoje eu vou trazer um convidado que eu até brinquei com ele hoje. Falei, olha, você trabalha, né, numa das atribuições mais, infelizmente, né, subestimadas dentro do empreendedorismo, que é a gestão de negócios. E eu digo por mim mesma, eu aqui, Michele, né? Não que eu subestime, mas eu procrastino bastante. Eu sei da necessidade disso, mas eu procrastino bastante. Mas agora, estando em contato aí mais direto com o Vlaner, que é o nosso convidado de hoje, eu acho que eu já não tenho mais por onde fugir, né? E em algum momento, já passou, na verdade, da hora de eu colocar isso em prática na minha vida, porque é primordial, gente, a gestão do nosso negócio, a gestão de negócios, né? É primordial. Então, aqui no Se Vender e Vencer, a gente fala muito sobre marketing, comunicação, oratória e redes sociais, que é primordial para o mundo que a gente vive. Só que a gestão de negócios, junto com tudo isso, é uma peça extremamente necessária, né? Então, na verdade, na minha opinião, não existe o que é melhor, o que é pior, o que deve ou o que não deve ser feito, né? Existe ali a comunhão das coisas, né? Porque tá tudo interligado. Cada setor vai responder por uma coisa. E quando tudo isso se une, se junta, a gente tem aí bons resultados, a gente tem empresas prósperas, que é o que eu quero, que é o que eu acredito que você queira também. E independente de tamanho, né? Prosperidade, pelo menos na minha visão, não quer dizer que você seja grande. Você pode ser pequeno, você pode trabalhar dentro da sua casa e ser próspero. E para isso, a gente precisa unir todas essas atribuições. Então hoje eu vou chamar o Vlaner Ortiz. Ele é um gestor de negócios, ele trabalha com mentorias sobre gestão de negócios. Inclusive, quando eu comecei a empreender, eu fiz uma pequena mentoria com ele e foi ali um dos fatores determinantes para eu realmente, já vinha fortemente com a ideia de transitar de profissão, já não estava mais querendo voltar para a saúde. E depois que eu fiz a mentoria, né, eu percebi que realmente era o mundo que eu queria habitar, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre gestão de negócios. Essa live ela vai ficar aqui no feed do Instagram por uma semana, como eu sempre falo para vocês. E depois eu retiro para a gente ir substituindo pelas lives. Então eu recomendo para vocês que assistam, recomendo para vocês que, se for de utilidade para vocês, que vocês salvem, para que vocês possam acessar esse material depois, outras vezes que vocês quiserem e precisarem, tá? Então, para quem vai chegar depois, meu nome é Michele Prado e você está no Se Vender e Vencer, que é um perfil onde a gente, cada um faz a sua parte para fortalecer o empreendedorismo no Brasil. Esse é o propósito aqui desse perfil. Eu acredito fielmente, do fundo do meu coração, que uma das coisas que esse país precisa para dar um salto é empreender, tá? Mas empreender de forma correta, né? De forma correta. Vamos chamar o Vlaner aqui. Boa noite, Silvia. Boa noite, Valdilene. Boa noite, Eliane. Eliane Maria. Boa noite, Michele, tudo Oi, bem? Vlaner. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo Já bem? Me ouve bem? ouço você bem, vejo bem também, tá tudo certinho. E você, quanto a mim? Eu só não estou te vendo, Não tá? tá me vendo? Sério? Deixa eu só ver se é.
É, não estou vendo você, só aparece eu aqui e Sério? e o texto do pessoal aqui. Pessoal, vocês estão me vendo? Robertino, L da Cake, vocês estão me vendo? Só responde pra gente aqui, por favor. Jaqueline Barbosa, você está me vendo? Tom, boa noite, Tom, você está me vendo? O pessoal está me vendo, viu, Leiner? Então tá bom. O importante é que eles te vejam. Não, e assim, se tiver que faltar alguma coisa, que falte a imagem, mas não falte o áudio, né? Sim, sim. Tá bom? Então é sobre isso. Eu estava fazendo aqui uma introdução da live e estava falando para o pessoal que lá no começo, quando eu transitei de profissão e vim para o empreendedorismo, eu conheci você através de uma live que foi no momento da pandemia, né? Que estava Sim, tudo fechado, naquela primeira paralisação, e eu já vinha realmente com a ideia de não voltar mais para a saúde. Né? E aí, quando a gente teve aquela primeira paralisação, ficou todo mundo em casa, que deu para realmente parar para pensar nisso, a gente fez a mentoria e aí eu falei, não, realmente é o caminho que eu quero seguir, é esse mundo que eu quero habitar. Então, serviu para reforçar realmente, né? O que eu estava sentindo, sim. a decisão que eu estava querendo tomar. Então, foi aí a sua presença, ela contribuiu também para essa decisão. Você, junto com várias coisas que eu estava sentindo dentro de mim e tal, contribuiu para essa decisão. É uma somatória de coisas. E eu estava falando para o pessoal, né, Leiner, que eu reconheço que nem brinquei com você hoje. Você trabalha numa parte, num atributo aí dos negócios que o pessoal despreza, que o pessoal tem medo, que o pessoal não quer saber, que o pessoal fecha os olhos, fecha os ouvidos. Eu não posso dizer que eu esteja fora disso, pelo amor de Deus, eu estou dentro de tudo isso também, dessa população, mas chega uma hora que a gente não pode mais, aliás, nem deve ignorar, né? E se ignora, chega uma hora que você tem que parar de ignorar, porque não existe negócio sem isso que você vai trazer hoje para a gente, que é a gestão do negócio. Exatamente, Michele. Todas as profissões tradicionais, elas têm um processo de formação, validação, né? Então você pega quem faz curso superior, você tem lá o seu diploma e vários têm os segmentos de classe lá. Então o engenheiro tem o CREA, né? E o dentista tem o CRO, Conselho Regional de Odontologia, o psicólogo tem o CRP, Conselho Regional de Psicologia, o advogado tem a OAB, e por aí vai, né? Para fazer que regula o exercício da profissão, né? Então, assim, o primeiro passo para exercer uma profissão é ter uma preparação, é ter uma formação, né? E para o empreendedor, só existem requisitos regulamentares, tributários, né? Então, você tem que ter um CNPJ, você depois tem que pagar os seus impostos, né? Então, quem quer empreender é muito fácil, né? Você vai ali na internet mesmo, entra lá no portal do MEI, 10 minutos você sai, se você tiver as informações na mão, né? 10 minutos você sai com o CNPJ, e ali, com o CNPJ, você consegue alugar um ponto comercial, né? Contratar uma pessoa, bota para dentro, e pronto, você é empresário, você está começando a aprender uma área. Mas, e a preparação para isso, né? Então, existe uma lacuna na profissão de empresário, né? Porque o empresário sem uma formação, ele é um empresário. Agora, um empresário com uma preparação, uma formação, ele se capacita para realmente ser um empreendedor, né? Então, o empreendedor é assim, todo empreendedor é um empresário. Tem o CNPJ, mas nem todo empresário é empreendedor, né? Existe essa diferença, né? E o que acontece? E por que isso, né? Porque as nossas leis são assim, elas permitem que a pessoa com um CNPJ, com uma ideia, com um produto ou com um serviço, vá lá e abra um lugar. Nada contra
quem faz isso, né? Nós não estamos condenando as pessoas que fazem isso, mas nós estamos dizendo que, pela nossa experiência, né, existe uma grande diferença nos resultados que se tem quando você passa por um processo de formação empreendedora, né? A sua visão passa a ter outra, você passa a ter uma visão sistêmica, completa do que você está fazendo, né? Então, quem sustenta o Brasil e outros países são os empreendedores, né? Os empreendedores, não só os grandes das indústrias, mas os pequenos também que fazem a roda da economia girar. Só que se o pequeno não está preparado, ele acaba tendo muitas dificuldades e isso mina os resultados, né? Tudo isso por quê, né? Vamos recapitular aqui rapidamente, né? Todos nós, eu, você, todo mundo, nascemos dentro da era da Revolução, após a Revolução Industrial, né? Na 1800 e tal. O que a Revolução Industrial fez foi criar linhas de montagem, foi criar empregos formais. Então, nós somos criados, desde que nascemos, durante toda uma vida, para ser funcionário. Quer ver como eu te provo isso? Quando você é pequeno, aqui nós estamos na praia, né? Você vai numa praia lá, como seus pais te levam. Você leva os brinquedinhos na praia. Quem que você é naquela brincadeirinha lá, quando você está num caminhãozinho carregando areia, um trator? Quem que você é naquela brincadeira? Você é o motorista do trator, do caminhão, ou é da polícia, ou é do bombeiro, né? Funcionário. Você cresce mais um pouquinho mais, os pais, a gente fala o que para nós? Estuda um dia para você ter um bom emprego. Ninguém fala, estuda para que um dia você seja empresário, dê emprego para os outros, né? Faça a roda da economia girar, etc. Né? Então, a gente cresce mais um pouco, fica adolescente, e aí começa a ter o desejo de um curso, uma especialização. Então, eu quero ser advogado, quero ser dentista, médico, engenheiro, contador, fisioterapeuta, nutricionista, qualquer profissão, né? A gente vai para a faculdade. E o que a faculdade forma? Ela forma especialistas, ela forma pessoas que saem dali com que objetivo o recém-formado tem? 90% é conseguir um estágio numa boa empresa, quem sabe ser efetivado, fazer uma carreira, evoluir na empresa para ser um gerente, um diretor, né? Muitos procuram faculdades de linha, né? A primeira linha, uma USP, Unicamp, um ITA, para ter uma formação mais robusta, para te dar mais capacidade ainda de acessar as melhores vagas das melhores empresas, fazendo uma carreira. Isso aí é a trajetória de um funcionário. Então, nós todos crescemos assim até esse ponto. Chega um determinado momento na vida das pessoas, com raras exceções, que elas falam assim, em algum momento, ou é porque eu fico chateado com o patrão, ou é com os clientes, com o tipo de trabalho que faz, ela chega e fala uma hora assim, eu não quero mais trabalhar para ele, não, eu quero ser dono do meu nariz, né? Então, vou abrir meu negócio, vou ser dono do meu destino. E isso, filosoficamente, é muito bonito, né? E a pessoa vai e abre o negócio, né? Só que ali, a maioria de nós, das pessoas que têm negócios, elas começam assim. Então, isso aí é o resultado de um surto, né? Ela surtou num determinado momento, por razões financeiras ou quaisquer que sejam, resolve empreender. Sim. Só que mal sabe ela que cada cliente se torna um patrão dela, né? Porque você tem que responder para o cliente, entregar aquilo que ele pede, com qualidade, o cliente reclama, às vezes as entregas não são perfeitas, dá problema. Então, né, você troca um patrão por vários, né? E aí o que acontece? Quem está ali abrindo o negócio é aquele funcionário frustrado. A mentalidade é de funcionário ainda.
né? E o funcionário, ele quer o quê? Ele quer um lugar para trabalhar, né? O funcionário, ele quer isso. Ele quer um lugar para trabalhar, ele quer garantir o dele, né? E aí, no caso, quem abre o negócio próprio, além disso, ainda quer ser dono do seu próprio nariz, né? Só que, né, o empreendedor, começa aí a diferença, né? O funcionário, ele quer um lugar para trabalhar. O empreendedor de verdade, que tem preparo, que se preparou, ele sabe que ele tem que abrir alguma coisa, um produto, para fornecer produto ou serviço, que cure uma dor específica do seu cliente, que entregue um valor específico, né? Ele tem que se enxergar como alguém que resolve problemas, que é alguém que cura determinadas dores. Existe aquela dor, eu vou entregar cura para essa dor. Então ele tem que se ver como se fosse um grande resolvedor de problemas, né? Alguém que está aí para curar dores. Né? E aí, uma vez que você descobre uma dor específica, algo muito latente no mercado, que poucos têm ou que ninguém tem, aí você vai e prepara o teu produto, o teu serviço para curar aquela dor. E aí você vem com a tua chamada proposta de valor. Né? Qual é a minha proposta de valor para o meu segmento de clientes? Você tem que saber isso. Né? Por que alguém compraria de você e não compraria de fulano, ciclano, que de repente tem um negócio igual o seu na porta da casa dele? Por que ele se deslocaria até você para adquirir de você e não dele? Né? Então, o empreendedor ele tem que se preparar para responder perguntas como essas. Né? E aí é que entra a formação empreendedora. Né? Então, você começar a ter uma visão de empreendedor e não de funcionário. Uma visão de quem veio para curar uma dor específica do mercado, de um segmento, de um nicho ou de um subnicho. Dentro daquele nicho, algo bem específico. Né? Então, é assim que a gente tem que começar. Né? A Align Instituto, né, a empresa que eu tenho, né, de consultoria e mentoria, ela é voltada aos pequenos empresários, aos microempresários, para transformar esses pequenos empresários em empreendedores de verdade, dando a eles visão, conhecimento, ferramentas práticas para o dia a dia e uma mentoria que vai abrindo a sua visão e dando a eles condições de colocar em prática tudo aquilo que ele vai aprendendo no processo de consultoria, de mentoria. Então, é uma jornada de empreendedorismo e gestão que você segue ali, né? Então, tópicos que são muito importantes, né? É saber justamente qual é a dor que você resolve, qual é a cura que você entrega para essa dor, que benefícios diferenciais você se propõe a entregar. Sem isso, sem saber o porquê disso, se você não sabe por quê, por que os clientes deveriam saber? Né? Você precisa saber o seu grande porquê. É o seu propósito de abrir um negócio. Às vezes eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fala com muitos empresários, faz muitas visitas já há anos, então a gente já falou com muita gente e a gente percebe isso porque quando eu chego num lugar, alguém me chama, vou visitar alguém que eu não conheço, a primeira pergunta que eu faço é: o que é que você vende aqui? Né? Então, isso aí, para muitos donos, às vezes parece uma pergunta óbvia, né? Então, chega no restaurante e pergunta: o que é que você vende? Ele vira para mim: comida. Aí eu falo: mas comida, um boteco também vende. O que é que você vende aqui? O que é que você entrega para o teu cliente? Aí fica me olhando, assim, sem entender muito bem, né? Fala assim: olha, se qualquer lugar vende o que você vende, por que alguém compraria de você? Sabe o que as pessoas compram? Elas compram a experiência que você entrega para eles. Não é o produto. Ele até precisa do produto, mas se a experiência que você der não for uma experiência que encante, que transforme de alguma forma a pessoa, né? De alguma maneira, ele não tem razão para ela consumir de você ou continuar consumindo. Às vezes consome porque é urgente, é o primeiro que apareceu na frente. Mas se você quer ter fidelizar um público, você quer ter muita gente
que fale do teu negócio para outros e que indique você, você precisa dar uma experiência para essa pessoa. E essa experiência, a gente no empreendedorismo fala que é uma declaração de propósito. Declaração de propósito é a missão do negócio. Então, é dizer assim, você tem que, antes de abrir um negócio de preferência, saber qual é a missão, qual é o seu propósito, qual é a experiência que você está entregando para a pessoa, a experiência que ela vai ter ao consumir o seu serviço ou o seu produto. Então, o restaurante não pode oferecer comida. A comida é algo que ele experimenta para que ele tenha a experiência que eu quero dar para ele. Por exemplo, eu quero que ele tenha uma experiência gastronômica única no meu restaurante. Então, se eu quero que a experiência dele seja única, como que tem que ser a limpeza do restaurante? Como é que tem que estar o banheiro? Como é que tem que ser o lugar que ele senta, o conforto, né? Como que tem que ser a fachada, o atendimento, como que tem que ser aí a comida, o que ele consome, o que ele bebe. Qual é a experiência dele enquanto ele estiver ali consumindo de você. Você quer ver um exemplo? Uns anos atrás, eu estava casado, né? E eu fui com a minha esposa num barzinho aí em Santos. Estava um frio danado, mas era um barzinho que tinha uma proposta de um café diferenciado e tal. Aí a gente foi até lá. Tava uma chuva, põe roupa, se agasalha, veio pintando, queria muito ir, fomos. Entramos lá, a recepção foi boa, sentamos num lugar, mas o lugar que a gente sentou já começou que não era um lugar confortável, tipo de cadeira que a gente estava sentado, né? Então, depois de alguns minutos, já começou a dar um incômodo. E como estava frio, entrava um vento gelado lá para dentro, né? E fez com que a gente sentisse frio, né? Então, a experiência nossa não foi boa. Porque estamos com frio, o produto demorou para ser entregue. Nós comemos, consumimos, rapidamente fomos embora. Podíamos ter ficado lá mais tempo, consumido mais, né? Gastado mais. Ou seja, o dono lá teria faturado mais comigo. Mas como ele não me deu uma boa experiência, eu fui embora logo. Nunca mais voltei, nem falei para ninguém. Mas o café era maravilhoso. O cappuccino, o café, o que ele tinha lá para você comer e beber era maravilhoso. Mas a experiência foi boa. Então, o que eu fui buscar lá? Eu fui buscar uma experiência, não fui buscar o café. Entendeu? Então, a gente vai buscar uma experiência. E tudo que o cliente entra em contato, entrega para ele uma experiência. O atendimento entrega uma experiência. A limpeza do banheiro entrega essa experiência. A maneira como o conforto, a maneira como sou atendido e é o que eu consumo. Então, não adianta você ter um belo produto, um belo serviço, se você não treinar as suas pessoas para dar uma experiência para o teu cliente final. Se você não tem uma limpeza adequada. Por quê? Porque se eu vou num restaurante, fala assim, um minutinho que eu vou no banheiro, chego lá no banheiro do Amazônia, qual é a dedução que eu faço? Se o banheiro é assim, imagina a cozinha. E aí eu vou embora, como já fiz. Então, isso vai muito além de ter um produto ou um serviço. E o empresário que não tem um preparo, a formação, ele não consegue se atentar para todos os detalhes que dão ao cliente dele uma experiência que ele queira repetir. Se eu gosto da experiência, eu quero mais vezes. Concorda? Então, e para dar experiência, tudo conta. Você contrata errado as pessoas, pessoa que não tem um perfil para a função que vai fazer, né? Já errou. Como é que uma pessoa com perfil errado, que você não treina direito, vai entregar uma boa experiência para o seu cliente? Então, o que a gente fala na Line é desenvolva o teu empreendedorismo, tua gestão, mas aprenda a empreender na contratação de pessoas, na tua gestão financeira, na missão do teu negócio, em processos para padronizar, organizar e automatizar o funcionamento do negócio. Porque se você não faz isso, você perde dinheiro.
Se você entrega um produto, você tem que ter um controle de estoque. E para controlar o estoque tem vários aspectos. Existe, então, na área financeira, uma das coisas mais importantes que tem o empresário, primeiro, é saber por que ele abriu, qual é a dor que ele cura, qual é a cura que ele entrega para essa dor, qual é a experiência que eu vou dar. Isso é a primeira coisa. Sem isso, não deveria nem abrir um negócio. Mas, tendo isso, a segunda coisa, gestão financeira. Se você entrega um produto, você tem que gerenciar estoque. E para gerenciar estoque, você tem que dar entrada do produto num sistema. Na hora que vende, tem que ter um sistema que dá a saída. Você tem que comprar produtos na quantidade certa, não comprar porque está em promoção, porque o vendedor te enrolou numa conversinha de desconto. Né? Conhecer os seus indicadores financeiros. O que são indicadores financeiros? Para eu gerenciar, eu preciso medir. O que não é mensurável, não é gerenciável. Se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Se você não consegue gerenciar, você não consegue tocar o teu negócio de maneira sadia, não consegue crescer, desenvolver, expandir. Então, é preciso saber medir as coisas para poder gerenciar. E o financeiro precisa ser medido. Você precisa ter controle dos teus indicadores de gestão financeira. Então, é necessário você fazer uma gestão financeira orientada por indicadores. Então, o que eu preciso na gestão financeira? Controle de estoque, quem vende produto, né? Controle de estoque por meio de sistema, auditoria de estoque, inventário. Preciso precificação, qual é o preço de venda que você vai colocar no teu produto, né? Qual foi a lógica para calcular esse preço? Você entende? Então, existe uma maneira de você gerenciar o teu financeiro de maneira que você tenha o controle de estoque, você precifique o teu produto para que você tenha um preço de venda saudável. O que é um preço de venda saudável? É um preço que paga teus custos fixos, variáveis, o teu CMV, que é o custo de mercado vendido, e te dá o lucro desejado, em percentual. Então, eu quero que a minha empresa dê 20% de lucro. Eu tenho como calcular cada produto teu para dar 20% de lucro para você. É cálculo matemático. Mas você precisa ter uma ficha técnica para cada produto teu. Se você prepara produtos, por exemplo, alimentos, compra produtos, transforma em outra coisa, você vai fazer uma pizza. Então tem os ingredientes para preparar. Você tem que ter uma ficha técnica para poder ter noção do custo real que aquilo tem para você. E como que eu vou dar um preço de venda se eu não sei nem quanto que aquilo custa para mim? Eu preciso ter um custo de venda, saber o custo do produto e garantir que o preço de venda cubra esse custo de produto só, de matéria-prima, mais o custo fixo, variável, e te dê a margem de lucro necessária. Percebe? O que mais? Nós estamos falando de controle de estoque, precificação, DRE. DRE significa demonstrativo de resultados do exercício. Eu chego para alguns empresários e pergunto, quanto é que foi a tua lucratividade mês passado? Não sei, tem que olhar lá, mas como você não sabe? Você não está fazendo a gestão também? Não, mas o meu contador lá... Não, o teu contador vai até saber se você pedir para ele, mas você precisa ter a tua DRE gerencial. Você precisa saber os teus números, né? Quanto de lucro você está tendo em percentual, se a tua despesa fixa está dentro do teto máximo, se a tua despesa variável está dentro, se o teu CMV está dentro. Se você não tiver isso dentro dos tetos máximos, você não consegue ter um negócio sadio. Você nem sabe como que está. Você sabe quanto que entrou, saiu, mas e o lucro? O lucro não é resultado disso. Tem um cálculo. Né? E você precisa saber se as suas despesas fixas, variáveis, CMV estão dentro dos tetos máximos. Porque se não tiver, você já sabe quem é o bandido. Sabendo que minha despesa variável está acima do percentual saudável, eu consigo analisar ela e saber o que aquilo ali dentro está fazendo, estou extrapolando. E aí eu vou lá e corrijo. Se a minha despesa fixa também está, aí eu consigo fazer a mesma coisa. Se meu CMV, que é o custo de mercadoria vendida, está
acima, também consigo fazer. Então, como eu medi, e eu sei até onde pode ir para ser saudável, eu consigo gerenciar, medir. Estourou o teto, opa, preciso fazer gestão disso. Aí você vai ver maneiras de fazer gestão disso. Fluxo de caixa. O fluxo com que o dinheiro entra tem que ser maior com o fluxo que o dinheiro sai da empresa. Então, normalmente, um sistema de gestão financeira completo, ele tem tudo isso. Sim. Tem fluxo de caixa, te dá DRE, te fala CMV, você dá entrada e saída de produtos, te dá tudo, para que você, no final do mês, extraia os relatórios. Todo dia 1º de cada mês, é necessário olhar para os números do mês passado, analisar a DRE e tomar decisões em cima. Os números estão bons? Ótimo, vou reinvestir na empresa. Estão ruins? Vou ver aonde está ruim e aí vou ver aonde que eu posso melhorar. Aí eu preciso ter esse conhecimento. Então, gestão financeira são 3 etapas. É inserir as informações em um sistema para que você tenha a segunda etapa, eu analisar as informações que eu inseri. Quando? No começo do mês seguinte. Então, eu pego do dia 1º a 30 ou 31, analiso no dia 1º do mês seguinte. Vou lá e analiso o mês passado. Então, eu inseri as informações todos os dias do mês. No dia 1º do mês seguinte, eu analisei. E aí eu faço a terceira etapa, que é tomar decisões, ações, para melhorar o desempenho financeiro da empresa. O objetivo maior de uma empresa é dar lucro. Mas se eu não conheço meus números, como é que eu vou gerenciar esse lucro? Como é que eu tenho certeza que deu lucro? E quanto foi esse lucro? E comparado com o mês passado, nos últimos 3 meses, no último ano, percebe? Então, a gestão financeira é um grande ralo que, se não for gerenciado, ele está aberto. Você está lá pela porta entrando dinheiro, mas boa parte dele vai embora por esse ralo aberto, que é a falta de gestão das finanças, de conhecer os seus números, gerenciar os seus números. Percebe? Então, tudo isso remete a gente ao quê? A necessidade de desenvolver meu empreendedorismo, a minha gestão. Eu preciso empreender na gestão financeira, adquirindo um sistema, um software próprio para o segmento que eu trabalho e analisar se esse software me dá tudo que eu preciso para a gestão financeira antes de comprar, né? Você vê os softwares para o segmento disponíveis, analisa cada um, vê se qual deles te dá todos os elementos, dá uma DRE, fluxo de caixa, controle de estoque, entrada e saída de produto. E aí você adquire ele e coloca. Fala, Breno, eu não tenho tempo de fazer isso. Se você não tiver tempo de gerenciar a empresa, você vai ter tempo de corrigir os problemas que ela vai dar por falta de gestão? Muito menos. Então, o que a gente vê em muita gente que resolve abrir uma empresa é dificuldades nessa gestão, porque não se preparou, porque não adquiriu ferramenta, software, ou seja, é a visão que tem de si mesmo do seu negócio. Então, quanto mais a gente procura nos desenvolver, mais isso reflete, porque sabe de uma verdade absoluta, um negócio, qualquer que seja, é o seu reflexo. Se você tiver limitação na tua visão e nas tuas práticas de gestão, o teu negócio vai refletir isso. Se você tiver uma visão aberta, bem desenvolvida, de gestão, de empreendedorismo, ferramentas, técnicas, teu negócio também vai refletir isso. Então, um negócio é reflexo do dono. Então, se eu quero ter um negócio de sucesso, aonde eu devo investir primeiro? Em mim mesmo. Aonde que a pessoa que tem um negócio deve buscar investir? Nele. As pessoas pensam em investir em alguma coisa, fica assim, isso dá dinheiro, isso aqui, pessoas gostam, compram, mas se você não investir em você, o que adianta você ter um negócio que as pessoas compram e gostam, mas você não sabe fazer a gestão financeira? Não conhece os seus números, não consegue dar preço saudável, contrata pessoas erradas para te ajudar. Tudo isso é preparo. Se você está preparado, você vai saber contratar a pessoa com o perfil certo, você vai saber liderar essa pessoa, você vai saber gerenciar as suas finanças,
ter um preço saudável, ter um resultado saudável. Vai buscar se posicionar no marketing de uma maneira que entregue uma proposta de valor interessante para quem está te vendo. Né? Então, a primeira coisa que o empresário tem que fazer, que quer empreender, é investir nele mesmo. Será que eu estou preparado para ter um negócio? Será que eu já investi o suficiente em gestão, em conhecimento? Porque às vezes a pessoa pensa que gestão é só para os grandes. Ah, isso aí é só para as grandes empresas. Não, as pequenas. As grandes, muitas, começaram pequenas e só ficaram grandes por causa do empreendedorismo e da gestão dos seus donos. Então tudo começa com o empreendedorismo, com a gestão, começa com a pessoa. O segredo do seu negócio não é o produto que você vende. O segredo do seu negócio é você. É você. Sempre foi, é e sempre será. Você. Porque se você estiver bem capacitado, você vai contratar as pessoas certas. Você vai orientar e treinar estrategicamente as pessoas do jeito certo. Vai fazer uma gestão financeira saudável, adequada. Né? Vai criar uma proposta de valor bacana para o teu público, para o teu segmento. Enfim, você vai provocar aí todo o desenvolvimento da tua empresa. Né? O que eu gosto na Line, sabe o que é? Porque a Line está presente em várias unidades no Brasil, é o propósito dela. Né? Qual que é o nosso propósito? Né? Ajudar os empresários a criarem negócios organizados que funcionem bem, sem a presença dele até no operacional e com lucratividade. Porque se eu consigo fazer isso, né, se eu consigo fazer isso, você vai crescer e contratar gente. Você contratando pessoas, você está fazendo a máquina de economia girar melhor. Essa pessoa que foi contratada vai ter um salário, vai comprar coisas, vai sustentar a família, e assim por diante. E se outras empresas fizerem isso, numa cidade, vai contratar muita gente na cidade, vai produzir mais, aquela cidade vai ter um desempenho financeiro grande, vai ajudar o Estado, que ajuda o país. Então, o bacana da Line é o nosso propósito. Né? O que move a gente é formar empreendedores. É isso que a gente gosta de fazer. O nosso prazer, a nossa realização está em ver o sucesso dos empreendedores. Tá? Porque isso aí faz toda uma reação em cadeia acontecer. Né? Então, o que nós queremos com o nosso trabalho é entregar essa missão para todos. Né? É ajudar a todos a desenvolver um negócio que funcione bem, sem a presença dele ali na operação e que tenha lucratividade. Então, a gente, para isso, tem programas de empreendedorismo e gestão. Programas individuais, só gestão financeira, só missão, visão, valores, cultura, empresa, só modelo de negócio, proposta de valor, segmento de clientes, só liderança, só processo. Né? Então, a gente tem produtos individuais e nós temos programas completos que pega todos os tópicos, entrega para o empresário todos os tópicos. Né? E como é que a gente faz isso? São sessões semanais, a gente conversa durante 3 horas mais ou menos, uma vez por semana com a pessoa. Então, uma manhã inteira, uma tarde, onde a gente faz ou online ou presencial, e a gente começa pelo tópico que for mais importante para aquela pessoa naquele momento. E a gente vai seguindo toda a nossa grade aí de produtos, dependendo se ela comprou o produto todo, ou se ela comprou só o produto específico, a gente vai entregando assim. Então a gente vai fazendo, a gente não faz pela pessoa, a gente faz com a pessoa. Porque eu quero capacitar os empreendedores a conseguirem fazer tudo sozinhos. Para isso a gente explica a teoria, entrega a ferramenta, modelos, ajuda ela a criar, conceituar as coisas para o negócio dela, e ela vai lá e ela sai de cada sessão, cada encontro com um plano de ação. Ó, daqui para a próxima sessão você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? E aí ela vai entregar isso para o cliente, para a empresa dela, ela vai fazer. Entre uma sessão e outra,
outra a gente faz supervisão, a gente conversa com a pessoa para ver como é que ela está indo. Então a gente vai semanalmente fazendo isso. Se você contratou um módulo só, um pacote específico, vai ser durar o quê? 2 meses, por aí. Se a pessoa contratou o programa todo, pode levar 6 meses, 1 ano. Já teve empresa que eu fiquei 1 ano e meio, porque a gente foi entregando tudo conforme a necessidade da empresa, a empresa com maior, com várias áreas, funções, a gente leva mais tempo para fazer a parte de processo. Mas a gente entrega, né? Então, qual é a experiência que você tem com a gente aqui, né? Seguindo uma jornada de empreendedorismo e gestão? É uma transformação completa na tua visão de empreendedor, de empresário, e uma capacitação também. Então, você vai abrindo a sua visão, vai se capacitando, conforme você vai aplicando isso na prática dia a dia, você vai desenvolvendo o hábito de empreender. E a grande sacada de tudo é que esse hábito vai se enraizando em você. Então vai ficando natural para você fazer todas as coisas que precisam ser feitas numa empresa, porque você tem alguém caminhando contigo. Você tem um mentor que está te ajudando a entender e a colocar em prática as coisas, que está te pedindo coisas, né? Está te cobrando coisas, fala assim, traz isso para a semana que vem, traz isso. E quando a gente fala cobrando, pensa numa coisa, eu só cobro de alguém alguma coisa quando eu acredito nela. Se eu não acreditar numa pessoa, por que eu vou cobrar dela? Perda de tempo, né? Então, cobrar, na verdade, é no sentido de pedir as coisas, mas a gente faz isso com quem a gente acredita que pode fazer, né? Então, o líder, depois isso serve para as pessoas aprenderem isso, o líder ele tem que contratar pessoas que gostam, o que acham normal, que aceitam serem cobradas. Porque se eu estou cobrando de você, eu estou querendo tirar de você todo o potencial que eu sei que você tem. Eu acredito em você. Eu acredito. E conforme você for trabalhando para entregar o que te pede, você está se desenvolvendo como potencial. Seu potencial. Então, assim, se o funcionário está com o líder e o líder não provocou crescimento e mudança, o líder falhou na missão dele, que é desenvolver as pessoas. Percebe? Isso só acontece se você cobrar. Se você não cobra, o funcionário fala para você, mas você não me cobrava, você não me pedia. Então, eu gosto até de dar dessa filosofia. Fala assim, funcionário, olha, se eu não te cobrar as coisas, se preocupa, hein? Se eu não estiver te cobrando, é porque eu parei de acreditar em você. E se eu parar de acreditar em você, qual é a necessidade sua na empresa? Não tem mais necessidade. Então, se eu estou te cobrando, é porque eu estou acreditando em você. É por meio de metas que a gente cobra objetivos, né? E ali, conforme você trabalha para entregar a meta, você se desenvolve. Você vai se desenvolvendo naquele trabalho que você faz. Você vai crescendo. E você ajuda a empresa a crescer. Você se desenvolve. Então, o líder tem que buscar desenvolver os funcionários, dando a eles metas, cobrando os resultados. Mas cobrando de um jeito educado, cobrando de um jeito construtivo, né? Aquela energia para fazer a coisa acontecer. Todo mundo ganha, é o ganha-ganha, né? Então, assim, a gente está falando aqui de empreendedorismo, de gestão, né? Baseado em conhecimento, em ferramenta, em técnica, em metodologia, né? Eu conheço muito empresário que fala para mim que levou 25, 30 anos para chegar no ponto que chegou, porque ele não teve ninguém para orientar. Ele não teve uma pessoa que caminhou com ele, que pegou na mão dele, que orientou, que falou, vamos fazer assim, assado, tal. E quando você junta as peças, o que é que você faz para a tua vida? Pensa numa coisa, quantos empresários que você conhece aí, que tem negócios, são escravos do próprio negócio? Escravos. A maioria. A maioria. A maioria. A maioria, ele não é nem o proprietário, ele é o principal funcionário da empresa dele. Sim. A maioria. Funcionário do mês, é o funcionário do mês, né? Se ele é o melhor funcionário, se ele é o
o negócio depende dele, ele é tão escravo. Quem é que está empreendendo? Né? Praticamente não existe, né? Mínimo. Só que o que faz o negócio crescer, expandir, é empreender, fazer parcerias, buscar novos mercados, inovar no seu produto, entendeu? Se você está no operacional, automaticamente você não está empreendendo como poderia ou deveria. Então, qual que é a grande tarefa do empresário? É se demitir do operacional, Sim. aos poucos, com processos de gestão. Então, você vai delegar toda a parte operacional que você faz para uma pessoa que você vai contratar para te ajudar naquilo. Aí você vai supervisionar o trabalho dela. Então, é delegar, mas delegar com supervisão. Aí entram os processos que nós ajudamos os empresários a fazer. Muitos empresários começam assim e é normal, não é errado, né? Você está sozinho, então você tem que fazer tudo. Mas conforme você vai andando, você tem que olhar assim para você, olha, eu estou aqui hoje, mas amanhã eu vou colocar uma pessoa aqui, já estou de olho, vou colocar um estagiário. Você pega o grosso da tua operação e coloca, delega para alguém. Fica você com as tarefas de gestão e de empreendedorismo. Sim. Então, o empresário desenvolvido, o que é que ele olha no negócio dele? Ele olha inovação, a experiência do cliente está boa? Não está? Faz pesquisa de satisfação, conversa com os clientes, olha, processos. Será que a gente está dando para o cliente a experiência que eu quero que ele tenha? Será que o processo passo a passo para dar essa experiência está claro para cada funcionário? Está documentado? As pessoas foram treinadas nele? Então, o trabalho do empresário, de verdade, do empreendedor, é colocar a operação para ser executada pelos funcionários, fazendo uma supervisão ou colocando um gerente, um coordenador, alguém para gerenciar e reportar resultados para você, e ele usar o tempo dele para empreender e para gerenciar. Analisar os seus números, conhecer os seus números, contratar as pessoas de maneira correta, treinar as pessoas para entregar a experiência que tem que ser entregue, olhar os seus números, fazer as suas DRE. Então, isso é o trabalho estratégico. É isso que o empresário precisa se atentar. É olhar para o trabalho estratégico e falar, esse é o meu trabalho. O operacional é do funcionário. Ah, mas funcionário é caro. Coloca um estagiário, você gasta R$700 para te ajudar, um estagiário de administração de empresas. Põe lá um cara que já está estudando uma coisa que é o que você precisa, entendeu? Então, se você não fizer isso, quiser ser o faz tudo, você vai fazer tudo e não vai fazer nada. Pelo menos nada bem feito, como deve ser. Então, o que nós estamos falando aqui? Que precisa ser planejado um negócio com visão, né? Sabendo qual é a solução que eu entrego, qual é a minha proposta de valor para o meu cliente final, como que eu vou gerenciar meus números, contratar as pessoas, né? Qual é a experiência que eu vou entregar, e colocar pessoas com o perfil certo para a função certa lá dentro. Tem conhecimentos para isso também. A gente entrega aqui um módulo de análise comportamental. Então, um empresário que conhece de análise comportamental, gestão financeira, proposta de valor para o seu negócio, analisa os seus números, esse é um empresário já diferenciado. Se sabe se posicionar nas redes sociais, o que eu tenho que mostrar lá, né? Então, essa é uma pessoa diferenciada. Com certeza vai ter sucesso. Por quê? Porque dos concorrentes dele, quem é que tem esse preparo que ele tem? Praticamente ninguém hoje. Quase ninguém tem esse preparo para fazer isso como eu estou falando aqui. Cada 10, às vezes é cada 10, nenhum, mais 10 para achar um. Que faça isso. Entendeu? Porque as pessoas, uma vez que entram na parte operacional, dificilmente elas conseguem sair. Vai ficando cada vez mais pesado para ela. Aí você se torna um escravo do seu negócio. Então o negócio ele é criado por quê, gente? Para pagar os teus sonhos pessoais. Uma empresa existe, em primeiro lugar, para isso. Ela tem que te pagar os teus sonhos, né? E para isso você precisa saber gerenciá-la. Está fazendo sentido? Eu tenho
umas perguntas para te fazer, Leiner, que com Pode certeza falar. vai ajudar todo mundo que está assistindo. E depois eu vou até fazer um corte dessas perguntas que eu vou te fazer, porque eu sou uma confeiteira do lar, né? Então, e a Certo. maioria do pessoal aqui, eu estou representando muita gente. E uma pessoa, tá, que ela tem esse prazer, ela tem essa mentalidade, não, eu quero ser produção, eu quero fazer os meus bolos. Tem muita boleira que tem esse amor, ela tem esse Não tem apreço, ela quer problema. fazer. Como é que isso se encaixa na vida dessa pessoa que quer fazer, tá? Como é que isso se encaixa? Se ela quer fazer a coisa, ela pode fazer, mas ela tem que ter muita consciência que ela vai precisar separar um tempo para gerenciar o negócio dela. Tá. Entendeu? Porque se ela quer fazer, tem muitos pedidos, por exemplo, que ela mal dá conta e ela vê que o dia dela é todo consumido do começo ao fim para ela fazer, e ela chega à noite está acabada, cansada, não tem energia, tem tempo para nada, ela vai se tornar escrava do negócio. Sim. Então, Sim. se a pessoa gosta de fazer, ela deve pelo menos fazer uma parte do tempo, mas na outra parte ela deve reservar para ela fazer a gestão dela. Sim. Entendeu? Porque senão ela vai estar muito realizada fazendo o que faz, mas vai estar quebrada. Sim. Vai Você estar falou, escravizada. sim, sim. Eu já sinto isso. Eu já estou começando a sentir esses sintomas da Né? escravidão. É verdade, eu já estou começando a sentir isso. Você vai sentir. Sim, eu já estou sentindo, Lena. E assim, reflete dentro de casa. Porque eu não sou Sim, casada, mas eu moro com a minha mãe e eu recebo cobranças. Você começa a receber sim, cobranças das pessoas que moram com você. Porque você não sim, consegue ter uma vida de lazer, você não consegue sair, você não sei o quê. Blá, blá. Eu já estou sentindo isso. Então, tudo isso é exatamente. fato, tudo isso é fato. Eu quero te perguntar uma coisa que você tocou aí e que aconteceu comigo hoje até, parece que foi coincidência. Hoje eu estava no mercado, fui no mercado e eu vi lá 3 latas de leite ninho, leite ninho. E leite ninho é um produto que eu uso muito. Esse leite ninho ele estava mais barato do que no local onde eu costumo comprar. O que eu fiz? Eu comprei as 3 latas de leite ninho, tá? Não estava nem com isso na cabeça, mas eu comprei simplesmente por eu ter visto que estava mais barato do que eu costumo pagar. No processo de gestão, eu estou certa ou eu estou errada ao fazer isso? Não, você tem que comprar dos mais baratos mesmo. Tá, Isso, mais barato sim. Agora, você tem que ter uma ficha técnica. Você precisa ter uma balança na aí do lado onde você trabalha, que pese bem em grama mesmo, e você tenha que saber uma ficha técnica. O que é a ficha técnica? É numa planilha de Excel com fórmula preparada, que a gente tem até os modelos aqui, você coloca os ingredientes que vão, por exemplo, no teu caso, fazer brigadeiro. Quais os ingredientes para produzir brigadeiro? Você vai colocar lá todos os ingredientes, as quantidades, quanto que custa aquilo, a unidade e quanto que custa, aquelas gramas que você usa dela. Aí você vai chegar no custo daquela unidade, o custo real que saiu para você. Então, para você ter um preço bom de venda, você precisa ter um preço bom de custo. Então, comprar mais barato abaixa o teu preço de custo, que é o que você precisa para vender bem. Então, comprado mais barato vai fazer a tua ficha técnica ficar no preço mais baixo. Aí você calcula, aí a gente tem o processo de cálculo para saber como que eu vou chegar no preço de venda, tendo esse custo que a ficha técnica está me falando. Então, eu parto toda a ficha técnica. E para a ficha técnica você precisa pesar, porque na hora de fazer o brigadeiro, eu não sei a receita do brigadeiro, né? Nem quantas gramas, mas você precisa ter na tua ficha. Você vai pular 100 gramas de leite, por exemplo, você vai ter que ir na balança e colocar 100 gramas. Se você põe a olho, você pode estar botando mais e aí sai mais caro para você e você vai ter menos lucro no final, entendeu? Então,
compra de lugares mais baratos, tem uma ficha técnica que descreva todos os itens que compõem aquele teu produto, chega no preço de custo para você, e aí você faz o cálculo, tem que fazer um cálculo para chegar no preço de venda. Aí esse preço de venda é um preço de venda sadio, por quê? Porque você calculou o seu custo e calculou como chegar lá, que é um processo que leva em conta custo fixo, variável e lucro. Então a gente calculando isso chama markup. Você pega o preço de custo, multiplica pelo markup, você chega no preço de venda. Então eu preciso conhecer meu markup e meu preço de custo. Preço de custo com ficha técnica. Markup, eu preciso conhecer meu custo fixo, variável e saber quanto de lucro que eu quero. Para saber preço, custo fixo, variável, eu preciso da DRE. Então, uma coisa puxa a outra. Se eu tiver ficha técnica, se eu tiver controle dos meus custos, né, numa DRE, eu consigo chegar no preço de venda saudável, correto, que vai dar aquele lucro que eu quero que a minha empresa dê para mim. Se eu consigo dizer quanto eu vou ter de lucro, eu consigo colocar a meta. Eu consigo saber quanto que eu vou ter no fim do ano. Eu consigo me planejar. Percebe como isso vai longe? Pode fazer mais, entendeu? Eu entendi. Mas eu quis dizer assim, ó, do ponto de vista de estoque, porque eu tenho essa falha com o estoque. Às vezes eu pego coisas assim que eu vejo, caramba, e vou lá e jogo fora. Eu tenho falha com estoque. Então, assim, por exemplo, hoje essas 3 latas, mas sabendo o meu custo, posso comprar mais por estar mais barato? É a mesma pergunta que a Karina está falando aqui. Foi isso que eu fiz hoje. Eu entrei lá e eu vi que estava mais barato, pensando em estoque. O estoque ele tem que estar programado? Tem que estar. Porque o que acontece? Isso aí é uma pegadinha, tá? Tem gente aí que tem empresa, tem estoque para 1 ano. Tu comprou um pouco mais barato. Mas só que estoque é dinheiro parado em prateleira. Percebe? Aquele dinheiro que você usou para comprar 6 meses de estoque, sim, poderia ser usado para pagar despesas, investir em alguma coisa, entendeu? Então você tem que comprar uma quantidade que seja uma quantidade para aquele período que você está trabalhando. Então você pode comprar semanal, pode comprar mensal, mas na quantidade que você já sabe que consome para aquele período. Então, por exemplo, você entendeu? Então é isso, tem que ser assim, porque se não for assim, a gente acaba comprando errado, comprando mais. E aí fica lá na prateleira. Fica muito tempo na prateleira, esperando ser consumido. Isso. Se está na prateleira muita coisa, dá 10 latas de leite em pó lá na prateleira, que leva 4 meses para ser consumido, por que você não comprou só porque você sabe que consome naquele mês? E todo mês você compra a quantidade que dura para o mês só para aquele mês, entendeu? Então, baseado na gestão, a gente consegue enxergar justamente como que você funciona com todos esses controles, desses números, você consegue enxergar como que você funciona durante um mês, tudo que você gastou, e você consegue projetar o que eu vou precisar. Consegue, você vai precisar de um sistema. Você precisa de um sistema, um software bom, completo, que te permita controlar o estoque. Sistema bom, ele te permite calcular CMV, custo de mercadoria vendida. Então, vamos supor que um restaurante faça 100 mil reais por mês. A melhor prática de CMV dizem que o CMV tem que ser no máximo 40%. O que significa isso? Significa que se eu faço 100 mil reais de faturamento, o máximo que eu posso gastar com comida para fazer 100 mil é 40 mil. 40% de 100 mil é 40 mil, entendeu? Se eu É tudo programadinho, né, Leiner? É tudo ajustadinho, né? Porque não é que é ajustado, é que você tem teto máximo para garantir que teu negócio está saudável. Então, se o CMV passar de 40, começa a comer teu lucro. Entendeu? Então, o que é o CMV? Individual do produto. É o preço de compra dividido pelo preço de venda. Então, o CMV da DRE que vem lá é o CMV médio da empresa no mês. Então, tudo que eu tenho lá, na média, tem que dar 40%. Então, vamos supor, uma padaria faz 100 mil reais, ela vendeu 100 mil de produto, ela tem que ter gastado
gastado do seu estoque, consumido do estoque, no máximo 40 mil. Então, tem sistemas que você coloca lá, por exemplo, aí você calcula, aí você tem um preço de custo, você vai calcular o preço de venda e vai botar no estoque. Então, você calculando o preço de venda, você vai saber que você vai ficar dentro desses 40%, tá? Você vai ficar consumindo 40%. Tem sistema que você coloca lá e pede para ele te avisar quando eu tiver só uma lata de leite disponível. Me dá um aviso, mostra um alarme para mim na tela quando eu consumir e chegar no estoque mínimo. Aí é a hora de repor o estoque. Entendeu? Entendi. Então tem sistema que você configura no sistema qual é o valor mínimo. Eu quero que quando eu tiver só um saco de arroz de 5 quilos, ele me dê um alarme. Quando me der 2 latas de leite, um alarme. Quando me der 2 sacos de farinha, me dê um alarme. 5 sacos de açúcar, me dê um alarme. Você tem como configurar o seu sistema. E aí ele vai te falar a hora que o estoque está baixo e que você precisa comprar para não faltar o estoque no teu sistema, né? Sim. Então, e nem ter a mais, e nem ter a mais. E nem ter muito a mais. Então, como é que você faz? Você consegue comprar na quantidade que você sabe já que você vende. Tem sistemas que você puxa um relatório no começo do mês e ele te fala quanto que ele consumiu de cada item e aí você já sabe o padrão de venda, né? Então, você pega lá 1 mês, 2, 3, você tem uma média, você já sabe que tem que comprar todo mês, em média, tal quantidade. Então, você vai comprar a quantidade média, que é o teu negócio vende. Aí você não compra nem muito a mais, nem muito a menos. Você compra um valor médio aceitável ali. Aí você gasta somente o necessário para o estoque. Aí você não tem dinheiro parado em prateleira à toa. Quanto mais de coisa tiver em estoque, mais dinheiro está parado ali na prateleira esperando uma venda, que só vai acontecer lá na frente. Entendeu? Entendi, faz sentido. Tem outra coisa para te perguntar. Essa coisa que a gente escuta muito, né? Minha avó falava, minha mãe fala, e todo mundo escuta isso, que a empresa só engorda diante dos olhos do dono, quando os ratos não tá, como é que é? Quando o patrão não tá, os ratos fazem a festa. Essa coisa toda. O que engorda o boi é o olho do dono. Isso. E você está falando isso aí, que tem que sair do operacional e ficar na estratégia. Como é que isso acontece? Então, quem fala isso, que o olho do dono é o que engorda o porco, é porque o dono tem que estar em cima para a coisa acontecer. Sim. Né? Então, o negócio só funciona se o dono estiver ali em cima de tudo. Mas se ele tem que estar em cima, é porque ele tem pessoas... Primeiro, está desorganizado, as pessoas não trabalham direito, porque ou não foram contratadas com o perfil certo, ou não foram bem treinadas, ou as duas coisas. Não tem perfil, não é bem treinado, e ela não tem processo que organiza e que padroniza o funcionamento. Sim. Se você coloca a pessoa certa, que hoje nós temos técnicas científicas muito simples, você paga aí R$100 e você descobre como que a pessoa é. Você cobra, você faz isso, você descobre o perfil, você sabe exatamente se a pessoa serve para aquilo ou não. Aí você contratou a pessoa que serve, agora dá para ela o roteiro de trabalho detalhado do dia dela. Isso é o processo. Isso organiza o trabalho. É uma disciplina para ela, que sabe que tem que seguir aquilo, e para você, porque na hora de cobrar, você pega e fala, traz o teu processo aí para a gente fazer uma reunião. Você conversa em cima disso. Então, quando a pessoa tem a pessoa certa, treinada e processo que organiza, ele não precisa ficar em cima. O olho do dono engorda o boi. O olho do dono que engorda o boi, né? Então, imagina McDonald's, Burger King, 5 a 7, Cacau Show. Você vê alguma vez o dono com a barriga ali no balcão, fiscalizando o que o funcionário faz? Não tem. Por que não tem? Porque tem controle de tudo, de estoque, do financeiro, as pessoas são muito bem treinadas, os números são sempre todo dia avaliados. Quando você tem tudo isso bem feito, você não precisa estar lá em cima das pessoas. E é por isso que essas empresas prosperam. Como é que o McDonald's, que é um bando de adolescente, cujo gerente é um outro adolescente, faz o negócio virar milhões todo mês no mundo inteiro? Como funciona? Sabe como?
processo. Jovens que são muito bem treinados num processo passo a passo do que tem que fazer. E uma cozinha automatizada. É isso que faz o negócio funcionar. Então, isso é possível para qualquer um fazer. Não é o McDonald's. Você faz, qualquer um pode fazer. Basta ter o passo a passo, que é uma das coisas que nós fazemos. Nós desenhamos os processos junto com os proprietários e damos a ele todo o processo que ele usa para treinar os funcionários e serve de métrica para ele avaliar o desempenho do funcionário. Então, você está querendo dizer assim, ó, que eu, Michele, e o pessoal que está aqui, dentro da cozinha da minha casa, uma vez que eu tenho processos e uma mão de obra ali que me ajude bem treinada, seguindo esses processos, eu consigo me desvencilhar tanto da operação e ficar mais na estratégia. Sendo dentro da cozinha da minha casa. Não preciso ser grande para ser isso. Dentro da cozinha da minha casa. Dentro da cozinha da sua casa. Você vai ter ficha técnica, você vai ter um sisteminha no teu computador que te ajuda a gerenciar o estoque, a controlar a ficha técnica, a dar o preço de venda, a saber a hora de comprar. Você vai ter o processo que as pessoas que estiver te ajudando vai seguir para entregar o que você quer entregar do jeito que você quer entregar para o teu cliente final. Então, tudo isso é uma ciência exata, que já foi domesticada, uma ciência exata que já foi dominada. Então, basta que você conheça a ciência e se prepare para usá-la, que você consegue colocar em prática, qualquer um. E aí, você não precisa ser o olho do dono que engorda o boi. Né? O negócio vai andar bem, mas você precisa contratar a pessoa certa, treinar ela do jeito certo, colocar ali um processinho para disciplinar esse passo a passo e controlar os seus números. Se você fizer isso, você consegue todos esses resultados aí, entendeu? Vai ter lucro, não precisa de você na operação e vai ter cliente satisfeito. Então, a diferença entre eu e o McDonald's é que eu sou, vamos dizer assim, comparando, eu sou um processinho e ele é um processão. Mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. Mas é um processo, é um passo a passo a seguir. A diferença é que um é menor e outro é maior. Então, sim, não, é isso mesmo, é um processinho passo a passo que serve para qualquer pessoa. Aí você fazendo isso, você vai ter resultado. Aí você vai contratar mais uma pessoa, uma segunda, vai ter um negócio que vai prosperando. E aí você daqui a pouco... A consequência disso é crescer, né? A consequência é isso. Por que a gente quer com isso? Ensinar o teu negócio a trabalhar para você. A gente ensina o seu negócio a trabalhar para você, porque o empresário só abre o negócio para que o negócio pague os sonhos dele. Mas se você não tem gestão, não se prepara, ao invés de o negócio pagar os seus sonhos, ele rouba todos eles. Até o teu sono vai ser roubado. Você não vai dormir mais tranquilo à noite, sabendo se vai ter dinheiro, se vai pagar a conta, se vai conseguir manter o funcionário, se vai estar com a porta aberta, etc. Então, a empresa é uma coisa assim, é que nem um bicho que, se você souber domesticar, ele vai estar ali lambendo o teu pé, dormindo junto com você. Mas se você não souber, ele vai tirar tudo que é de você. Ele vai te morder e você vai sucumbir nele, entendeu? Mas o problema era o negócio? Não, o problema é a pessoa que não se preparou para isso. Então, qualquer negócio que seja, qualquer um, é um negócio maravilhoso. O problema é quem está por trás do negócio, que muitas vezes não é empreendedor. Então, o segredo de qualquer negócio, bota uma barraquinha de cachorro-quente na esquina, é maravilhoso, desde que a pessoa que esteja lá seja empreendedora. Em Curitiba tem lá um pipoqueiro, que é a profissão mais simples que essa. Um pipoqueiro que fica no anel central de Curitiba, que tem lá centenas de pipoqueiros ali num raio que ele trabalha lá, e o cara é chamado para fazer palestra no Brasil todo. É a Nave do Valdir. Procura no Google lá, Nave do Valdir. Vai ver lá. Ele foi chamado no Fantástico. Ele deu entrevista no Fantástico. Ele dá treinamento. O carrinho dele, de pipoca, tem mais de 100 inovações. 100. Não é 6, é 100.
ele tem coisa que ninguém tem. Esse cara é um baita empreendedor. É um carrinho de pipoca. Faz um puta sucesso. Todo mundo quer pipoca dele. É chamado para o Brasil. Por quê? É o carrinho de pipoca? Não, é ele. Ele que é empreendedor. Ele inova, ele gerencia, ele sabe agradar o cliente. Então, a solução está na capacitação das pessoas, na sua transformação de empresário a empreendedor. Se você acreditar nisso e você investir um tempo nisso, investir conhecimento, se dedicar a isso, você só vai colher frutos bons com isso. E isso leva, por exemplo, para ajustar tudo assim direitinho, para quem trabalha dentro de uma cozinha da sua casa, leva quanto tempo para eu ficar redondinha, Leiner? Quanto tempo leva? Vai depender um pouco do quanto você está comprometida com isso. Considerando que você esteja 100% comprometida em ser Sim. a empreendedora que o teu negócio precisa que você seja, se você começar com o básico, fazendo gestão financeira e escrevendo um modelo de negócio que entregue uma proposta de valor maravilhosa para o teu cliente final, esse trabalho nós aqui da Line, por exemplo, conseguimos entregar isso em 3 meses para você, no máximo. 2 a 3 meses você está com isso tudo pronto e rodando muito, muito bem. Considerando uma vez por semana que a gente conversa. Uma vez por semana, durante uma manhã ou uma tarde, você consegue, em 2 a 3 meses, você consegue ter o básico. Não é tudo que você precisa, mas é o essencial. Saber por que você tem um negócio, qual é a dor que eu curo, qual é o meu diferencial, meus benefícios, qual é a minha proposta de valor e como que eu gerencio os meus números, né? Que processo que eu vou usar para colocar uma pessoa para me ajudar lá. Como que eu vou ensinar essa pessoa, como é que eu vou fazer para ajudar ela a entregar o valor que eu quero que ela entregue no meu cliente final. Isso é tudo estratégico, percebe? É de extrema estratégia isso. Quem faz isso tem sucesso, se diferencia do que quem faz tudo na porra louquice. Quem faz tudo de maneira sabendo o que está fazendo, por que está fazendo, só vai ter resultado. E o resultado é reflexo seu. Quanto mais você se desenvolver como empreendedor, mais resultados você vai ter. As pessoas que trabalharem com você vão gostar, porque é maravilhoso, é fantástico trabalhar com o empreendedor. Ele motiva, ele engaja, ele dá processo, ele cobra, ele reconhece, ele premia, sabe? Então, é maravilhoso estar com o empreendedor. Ninguém quer chefe, mas todos amam quem sabe empreender, sabe liderar. Percebe? Então, e isso tudo são ciências que já foram dominadas. E a gente tem isso em pacotes prontos para entregar para as pessoas que querem empreender. Então, sabe, como eu me dói ver pessoas que falam, eu levei 20 anos, 30 anos. Eu conheço gente que já está no 13º CNPJ, já quebrou 12 vezes, porque nunca fez um trabalho de empreendedorismo e gestão, nunca se preparou. Olha quanto dinheiro ela gastou e perdeu, quanto estresse, quanta dor, quanto dor de cabeça. Quantos empreendedores de verdade o Brasil perde, né, com isso? Poxa, então, quantos sonhos são roubados pela empresa? Que aí sabe o que acontece? A empresa vira, sabe aquele cachorrinho pequeno? Se você sabe educar ele, é um pitbull. Se você pega um pitbull e sabe educar ele, treinar ele vira uma moça. Mesmo grande, ele vira doce, mas se você não sabe, ele devora as pessoas, ele mata as pessoas. Um negócio que não é bem gerenciado, com um bom empreendedor, ele acaba com as pessoas, entendeu? Ele acaba com o empresário. Ele tira tudo dele. Dinheiro, tempo, a saúde, até o sono, entendeu? E deixa a pessoa com dívidas, né, Leiner? E deixa a pessoa com dívidas. E, além disso, deixa com dívida. Então, é preciso ter isso, né? Ter bem claro na sua cabeça que o negócio é reflexo seu. Você quer ter sucesso? Investe em você. 2
coisas que o empresário todos fazem, tem que fazer para ter sucesso. Correr riscos calculados, mas empreender é um risco, e investir. Investir em si mesmo primeiro, depois no que você precisa para ter um negócio. Mas investe em você. Se capacite em primeiro lugar. E o sucesso seguirá isso, né? Uma última pergunta para finalizar. As empresas de contabilidade, é esse o papel que elas fazem? Não. Contabilidade, ela não faz gestão para você. Contabilidade, ela te orienta em como você deve proceder para estar ok com o governo, para atender às regras tributárias, fiscais. Esse é o objetivo do contador, é te orientar o que é que você precisa ter, o que é que você precisa entregar para ele, quando, etc. O que você precisa fazer na tua empresa para entregar o que ele precisa, e isso que ele vai te falar. Agora, fazer gestão, contratar funcionário, isso não. Para isso você tem que contratar uma empresa, um mentor, um consultor, para que isso seja rápido. Porque se você tentar fazer isso pela tentativa e erro, além de correr o risco de ter muitos problemas, vai levar muito tempo. E hoje em dia, para aprender isso que você está falando, como você falou no começo da live, não existe é só através de consultoria ou de um gestor mesmo, de alguém que tenha essa vivência. Não existe uma faculdade, não existe... Tem o Sebrae, por exemplo. O Sebrae é um órgão tradicional, só que o Sebrae deixa o cara solto lá. Ele faz a formação, passa e você se vira para colocar. Não tem ninguém ali junto contigo vendo se está fazendo certo, errado, e pega na tua mão, agora faz assim, agora assado, agora vamos fazer aqui, vamos analisar junto isso aqui, entendeu? Isso aqui é um mentor que faz, entendeu? O mentor vai te ajudar a desenvolver os comportamentos necessários para ter os resultados que você quer. Entendi. Nossa, Wlainer. Entendeu? Clareou? Uma coisa aqui. Oi? Tô com uma coisa que é tenso. É bem tenso mesmo. É bem tenso. Não, mas isso aí é uma coisa, você tem que olhar pelo outro lado, né? É maravilhoso ter essa oportunidade, essa chance, conhecer isso. Porque tem muita gente, Michele, que nem sabe que precisa disso. E coloca a culpa no governo. Quando o governo mudar, é por causa do imposto, é porque é meu funcionário, é o ponto. Na verdade, é ele. Porque o pessoal fala para mim do funcionário, eu pergunto assim, tá aí, quem foi que contratou o funcionário? Não foi você? Então o problema não é o funcionário, o problema é qual é o processo, passo a passo que se usa para contratar uma pessoa, receber no primeiro dia e supervisionar e motivar no dia a dia. Isso é empreender e isso é gerenciar. Esperar que alguém venha pronto para ganhar um salário mínimo e faça, vista a camisa, que dê os excelentes resultados, sem ter que fazer nada, é um sonho, é algo que nunca vai acontecer. Então, você é que tem que buscar maneiras de selecionar as pessoas certas e, para essas, você receber, treinar, supervisionar, motivar do jeito certo. Aí você vai ter uma pessoa fiel a você, que queira estar lá, né? E vai ser uma experiência bacana. Percebeu? Então, tudo é sua visão. Se você abre a sua visão para isso e fala, existe uma jornada de empreendedorismo aí. Ninguém nasce pronto para empreender. Você vai se desenvolvendo. E você fala, eu quero entrar aí porque eu quero me preparar para ter melhores resultados, é a melhor decisão. É um empresário que chama a gente e fala assim, olha, eu já tenho lucro, assim, mas eu quero saber o que mais eu posso fazer para melhorar a minha empresa. Esse é o empresário empreendedor com a mente correta. Ele sabe que o negócio é resultado dele e ele quer que alguém olhe e fale para ele o que ele está errando. Me fala, onde que eu estou errando, o que eu tenho que fazer para ter mais resultado. Essa é a visão correta, sadia de empreender. E não terceirizar os problemas para outro, a culpa é desse, daquele, do mundo, de Alá, menos dele, né? Não. Chama para si a responsabilidade.
Se o funcionário não está sendo bom, é porque eu contratei errado. Então, qual é a maneira certa de contratar? Coloca a culpa no Brasil, coloca a culpa no Brasil, xinga o país, né? Xinga o país, não é fala que aqui assim. não dá para empreender. Não é assim. Não tem uma obrigação de desenvolver empreendedorismo para quem quer abrir um negócio, e essa é uma grande falha. Então, porque coloca muita gente despreparada lá, que além de tudo, perde tudo que tem, às vezes, porque não soube fazer o negócio. Entendeu? Entendi. Então, olhando pelo lado construtivo, é isso. É preciso comprometimento. Né? É preciso se comprometer com o seu negócio. E isso significa olhar para você e ver o que é que ainda falta aprender. Aonde que eu ainda posso melhorar? Que conhecimento que eu preciso ter? Né? Quando você pegar nessa vibe e entrar nela, aí você está se preparando para ter o desempenho que precisa ter. É você. O segredo do negócio é você. Não é a sua ideia, não é o seu produto. É você. Entendeu? Uma última pergunta, vale a pena empreender no Brasil? Vale. Vale a pena empreender. Quem mantém o Brasil são os empreendedores, né? Os empreendedores é que sustentam e que fazem esse Brasil rodar. Se tem comida na tua mesa, se alguém botou comida no mercado, tem um empreendedor no campo trabalhando para que isso aconteça. Entendeu? Então, vale a pena empreender sempre, porque o resultado não é do país, é da pessoa. O Brasil é consumidor, o brasileiro consome, só que você precisa saber falar a língua dele, você precisa saber empreender, você precisa saber conquistar, gerenciar. Então, isso aí é desenvolver você como empreendedor, entendeu? Invista em você e o resto virá. Vai aprendendo com a experiência, vai ajustando e vai sempre se desenvolvendo. Se você tiver esse comportamento e for uma eterna insatisfeita, no sentido de que hoje eu tive esse resultado, mas amanhã eu quero ter mais, você sempre vai estar trilhando o caminho certo. Entendeu? Você falou uma frase do Flávio Augusto. Flávio Augusto fala que você tem que ser um eterno insatisfeito. Então, tá vendo? É isso aí. Bleiner, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado Valeu você, um obrigado a mesmo. todos. Tá? Muito, muito, muito obrigada, de verdade. Imagina, é um prazer estar com você, com todos. O nosso propósito é esse. Depois pode colocar lá o meu arroba, o meu WhatsApp. Quem quiser mais detalhes, pode me chamar, que a gente, com todo prazer, a gente passa. Tá bom? Coloco sim. E mantenha o dito que eu falei para você. Um dia a gente vai estar junto nessa. Sim. Tá bom. Prazer estar contigo, viu, Michele? Boa noite para você e a todos. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E compartilha, assiste faz que nem eu. Assiste essa live mais de uma vez. Se conscientizar, né, do que tem que ser feito. Eu já estou consciente do que eu tenho que fazer. E compartilha essa live com outras pessoas que você sabe que precisam assistir essa live e que não são poucas. Aliás, são milhões. A maioria precisa. São milhões. São milhões, tá? São só milhões. Falou, obrigada, gente. Grande abraço a todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, Lênia. Obrigada, meu querido. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.